Aquela palavra causava uma fina dor e condizia com a sua decepção. Mas ele ainda não estava satisfeito. Queria dar-lhe mais força, certificar-se de que ninguém ficaria insensível a ela. Por isso, encostou-lhe algumas novas palavras. Injusto, insidioso e pérfido. Leu repetidamente as 3 palavras escritas. Agora sim. A primeira era uma classificação exata. A segunda, um adjetivo adequadamente expressivo. E a última palavra era cortante e dava ao final o toque de estridência de um acorde dissonante. É isso mesmo, seja o que isso mesmo for. A expressão fala por si, refletiu entusiasmado. Mas, voltando a fletir no pensamento, observou. Contudo, está demasiado seco. Parece uma seta espetada na mousse de um alvo. Depois pensou que aquelas 3 palavras mereciam um destaque e que tinha de as separar daquilo que seria a sua continuação. Por isso, introduziu um parágrafo e depois mais outro. É uma pausa que fala por si, um silêncio falador, um destaque subtil, cogitou. Não é um título, mas torna aquelas palavras verdadeiras vedetas, como um artista num palco sob um foco de luz. O branco da folha virtual em que escrevia, e onde a inscrição das palavras e dos passos era acionado por meio de botões a que chamam de teclas, apesar de ostentar apenas aquela frase seguida por 2 espaços de parágrafo, estava já cheia de palavras ocultas, como o sol a preparar-se para iluminar um novo dia e para dar visibilidade às sombras que nós sabemos serem efeito da luz sobre as coisas. Embalado pela orientação daquela frase, que exigia que o branco da página se transformasse, na sua mistura com o preto das palavras, em cores plenas de sentido, Alfredo prosseguiu no desenho da escrita. Por que é que nos educam como se o mundo fosse bonito, como se as pessoas fossem honestas, como se os afetos fossem puros? Por que é que nos alimentam com a ideia de um mundo melhor? Por que é que nos incitam a ser salvadores do mundo, a ter esperança na harmonia? Todas estas perguntas lhe tinham saído de rajada, como um vento forte do norte, como o disparo compulsivo e ritmado de uma metralhadora. Ainda assim, gostou quando as releu. Sim, que isso de disparar balas é coisa feia, mas palavras é diferente. Sorriu Alfredo em pensamento, apercebendo-se e achando cômico que certas coisas que dizemos são repetições espontâneas do que ouvimos ou lemos em canções ou em livros, da boca dos professores ou dos pais, numa conversa de passagem ou num programa de televisão. Está tudo ligado, rematou ainda em pensamento. Concentrou-se de novo no que já tinha escrito e tentou apanhar o embalo do fio condutor. Sim, não pensem que condutores são só as pessoas que guiam carros, táxis ou outro tipo de veículos. Ou que fios condutores são cabos que propagam os impulsos elétricos ou de outro tipo de uma ponta à outra. Na realidade, as palavras, tendo o mesmo som e as mesmas letras, nem sempre significam o mesmo. Podem ter muitos significados, consoante as companhias com que andam. Ora, no nosso caso, o fio condutor era orientação para que as palavras já escritas começavam a apontar, tendo por companhia a agilidade dos dedos de Alfredo sobre o teclado. Depois crescemos e vamos apercebendo de que está tudo mais ou menos moribundo, que já nada é o que era e que ninguém sabe como será. Todos temem o pior e fala-se muito da doença da grande mãe e de a humanidade estar em perigo. E ensinam-nos a desconfiar das pessoas, que não se sabe bem aquilo que elas são capazes e todos os dias nos contam histórias terríveis de maldades que não lembram ao diabo. Alfredo estava agora embrenhado na composição do seu discurso e a força deste impunha-lhe um momento de balanço em jeito de conclusão. O mundo é cruel, as pessoas são cruéis, a vida é cruel, escreveu, contente com o efeito de repetição da palavra cruel, já de si azeda como as laranjas podres. Depois, ainda afetado pela inesperada eclosão do diabo no seu texto, lembrou-se de uma outra palavra de belo efeito, carregada com o peso do acento esdrúxulo e com o seu quê de infernal.
hipócritas. As pessoas mentem. Por ignorância ou maldade, por ingenuidade ou por malícia, por ostentação ou por conveniência, as pessoas mentem. Para se certificar, abriu o dicionário na letra H e leu: hipocrisia, substantivo feminino, impostura, falsa devoção, falsa virtude. Sim, estava a aplicar corretamente a palavra e as características estavam identificadas nesse livro de milhares de entradas dedicado a explicar o significado dos termos. Foi então atingido pela dúvida, que lhe instalou um nervoso miudinho por todo o corpo. Pensou nos seus pais e nos seus irmãos e sentiu-se indignado com a generalidade das suas palavras. Pois eram falsos os cuidados dos seus pais, o abraço acolhedor da mãe ou as palavras orgulhosas do pai. Eram falsas as brincadeiras com os irmãos, as risadas sem explicação durante as refeições, os jogos com que se entretinham quando ficavam sozinhos em casa. E eram falsas as conversas com os amigos e com as amigas, a entreajuda nos trabalhos de casa, as festas de anos em que tanto se divertiam. O padecimento que tais perguntas lhe causaram conduziu de novo à escrita, mas desta vez levava na ponta dos dedos a prudência da reflexão. Tirando aqueles que realmente nos amam, parou repentinamente, achando que faltava acentuar a palavra realmente. Não porque da sua escrita faça parte um acento, mas porque ela tinha de ser destacada das outras palavras. Deveria ser enfatizada. Enfatizar uma palavra não é vestir-lhe um fato e uma gravata. É claro que os fatos e as gravatas até podem aparentar um ar de seriedade e de respeitabilidade aos homens de negócios. O que não é, aliás, de importância menor quando o que está em questão é vender e fazer comprar. Muitos acharão até que uma gravata é sinal de uma pessoa confiável e de que não sairemos enganados do negócio. Mas não era disso que se tratava com a palavra realmente. O que ela precisava era de ser graficamente destacada das outras. Em vez de redondinha, como as restantes, ela poderia aparecer inclinadinha, mais deitada do que as outras. Tenho de a pôr em itálico, sussurrou Alfredo para si mesmo. E assim fez. Tirando aqueles que realmente nos amam, temos de ter cuidado com as pessoas. Porque a amizade, podendo não ser eterna, enquanto dura, tem o selo da verdade e da sinceridade. É um trato em que os afetos falam sempre mais alto. Só que nem sempre é fácil saber no que ou em quem podemos confiar. Eu descobri que muitas das coisas que me ensinaram eram mentira. Reconheço, em muitos casos, que me ensinaram com a melhor das intenções, se calhar tentando poupar-me, ao menos durante a infância, à crueldade do mundo. E esse afeto tem o seu lado de verdade. Pausou e encerrou. Mas percebo também que, passado o estado de graça da infância, ainda que não veja graça nenhuma nos corpos infantis sugados pela falta de alimento que as imagens da televisão tanto exibem, alguém vai cobrar e exigir que façamos exatamente o contrário daquilo que nos ensinaram. E isso é injusto, insidioso e pérfido.